Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Transporte gratuito no Distrito Federal é o objetivo de um projeto de lei que está em análise na Câmara Legislativa do DF. O poeta Patativa do Assaré é reconhecido como patrono da cultura do Ceará. Sou poeta agricultor do interior do Ceará. Abdito pranteador, canto aqui, canto acolá. Sequestro internacional de crianças. Mães brasileiras que fogem com filhos vítimas de violência doméstica estão sendo acusadas de crime. Senado vai debater o assunto. Conheça a força das religiões de matriz africana na cultura da cidade gaúcha de Caxias do Sul. Diversas imagens de eventos de celebração de raízes africanas. Você sabe, né? Que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Bora pro giro? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Ter o direito de ir e vir é bem diferente de poder ir e vir. Andréa Alves. Muita gente deixa de pegar um ônibus ou metrô porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Aí ela deixa de ir onde precisa ou onde gostaria de ir. Mas essa situação está mudando, viu? Muitas cidades brasileiras já oferecem o transporte público gratuito para a população. Aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa está buscando uma forma para viabilizar a tarifa zero no transporte do DF. TV Câmara Distrital. No cotidiano da cidade, o transporte público sustenta a mobilidade de milhares de pessoas. Há anos na Câmara Legislativa ecoa um sonho: transformar o direito de ir e vir um bem universal, livre, gratuito e acessível a todos. Em março Mariama deste Morena, ano, o DF deu repórter. um passo importante nessa direção. Com o programa Vai de Graça, desde o dia 1º de março, o transporte público tornou-se gratuito aos domingos e feriados. A medida contempla ônibus, BRT e metrô. Segundo dados do próprio governo, houve um aumento de pelo menos 50% na procura pelo serviço de transporte nesse dia. Uma prova de que a tarifa zero é uma demanda necessária para a população do DF. Durante seminário na Câmara Legislativa, foi apresentado o esboço de um projeto de lei que aponta como tornar a gratuidade no transporte público uma realidade. A minuta prevê a implementação progressiva da tarifa zero, começando pelas regiões de maior vulnerabilidade social, além de sugerir fontes de custeio, como receitas de multas de trânsito e publicidade nos ônibus e terminais. O evento, que reuniu líderes de movimentos e especialistas, foi promovido pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que defende a tarifa zero como um direito social. A proposta quer transformar o que hoje é privilégio de poucos em direito de todos. O desafio é grande. A estimativa é que o custo dessa gratuidade alcance o valor de até 4 bilhões de reais por ano. Mas para quem defende a tarifa zero, a pergunta que fica é outra: quanto custa deixar a população sem acesso pleno à cidade? Você tem em média, Deputado distrital Max Maciel, PSOL. Transporte porque a tarifa inibe. Ela economiza, ela vai pensar se ela vai naquele lugar ou não, porque ou ela está na informalidade, está desempregada ou não tem uma renda que possa gerar essa perspectiva. E quando tem a tarifa, ou quando ela usa isso, impacta 15% no seu orçamento familiar. Então, de fato, a tarifa ela é estratégica. Então, botar essas pessoas para circular é colocar elas para acessar mais serviços públicos, serviços de educação, mais acesso à cultura, ao lazer, gerar uma economia local muito mais forte, garantir que esse serviço não seja para um pêndulo casa-trabalho, né? Que aí fica restrito àqueles que estão na formalidade do trabalho, mas a todas aquelas pessoas que podem usufruir conhecimentos e tecnologias a partir do transporte. Então ele é um direito constitucional. E a tarifa inibindo, enfim, e obviamente vamos discutir os cálculos. Nós já estamos vendo aqui pelos estudos que
a questão não é se é caro ou é barato, é que é possível fazer a partir de uma decisão política orçamentária dentro da gestão. O subsecretário de Transporte e Mobilidade do GDF apontou desafios para a implementação do projeto, como a integração com os usuários de transporte do entorno. Isso pode causar um desequilíbrio no nosso... Márcio Antônio, subsecretário de Operações do GDF. Do Distrito Federal, colaborador, vai estar trabalhando aqui no Distrito Federal para o empregador com custo zero de transporte. E os nossos vizinhos aqui do lado pagando R$11 para ir e 11 para voltar. Quem é o empregador em sã consciência que estaria contratando uma mão de obra como essa? Então, isso é uma discussão que já está acontecendo com relação à implementação de um possível subsídio para o nosso transporte semi-urbano do entorno. Para os defensores da proposta, que já é uma realidade em diversas cidades brasileiras, o desafio é reorganizar as prioridades orçamentárias, sem perder de vista que o acesso ao transporte é um direito e não um privilégio. Quando a gente pensa em tarifa zero e sobre o sistema de transporte público no Brasil, acho que a gente tem que olhar primeiro da Giancarlo perspectiva Gama, que é uma cientista cultura dentro político. da administração pública e das políticas públicas no Brasil de não investimento de recurso público para o transporte. Tanto é que quando a gente olha, então, para todas as cidades que fazem tarifa zero no Brasil, 90% delas aí gastam menos que 2% do orçamento anual de cada uma dessas prefeituras para fazer tarifa zero. E aí no meu trabalho de mestrado lá na Universidade de Oxford, o que eu identifiquei em modelos de estimativa é que essas cidades elas gastam mais transportando lixo do que pessoas gratuitamente. Então acho que isso posiciona de forma muito direta o lugar que o Estado brasileiro está posicionando no transporte público, que é um serviço público e deveria ter investimento público. Então parte do meu trabalho hoje na GV Cidades, que é a organização que eu sou diretor, é justamente mostrar para os prefeitos e vereadores que não é que a tarifa zero é cara, é que a gente não está colocando o transporte público como uma política prioritária que determina o acesso a diversos outros direitos. Especialistas presentes no seminário também defenderam mudanças nos contratos com as empresas de transporte, para que a remuneração seja baseada no número de viagens e não na quantidade de passageiros. O projeto da tarifa zero ainda está em fase de construção, mas marca um avanço importante nas discussões. A expectativa é que a proposta avance para análise e votação nos próximos meses. Ceará reconhece o poeta Patativa do Assaré como patrono da cultura estadual. Deputados do Amazonas debatem a participação na COP30. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amazonas. A Assembleia Legislativa debate os temas a serem levados à COP30 em Belém, no Pará. A audiência pública foi uma autoria do deputado Adriano Campos, Castro, repórter. que preside a comissão temporária da COP30 na ALEAN. O enfrentamento às mudanças climáticas foi um dos assuntos abordados. Entender como o Amazonas se prepara para enfrentar as mudanças climáticas e reduzir a emissão de gases do efeito estufa foram alguns dos temas abordados na audiência pública. O Amazonas é um dos estados mais afetados pelas mudanças no clima. Secas e cheias extremas afetam diretamente a vida das populações ribeirinhas e indígenas. Os conceitos de desenvolvimento Alzira Melo, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho de Amazonas e Roraima. A população cabocla, ribeirinha e aos nossos moradores. Fala-se muito na COP30 em floresta de pé, em preservar a nossa floresta, mas a justiça climática que eles pregam é de qual desenvolvimento para a Amazônia? Eu acho que isso é importante para que nós questionássemos. Deputado estadual Sinésio Campos, PT, presidente da comissão temporária da COP30. Porque discutir COP30 sem deixar de falar com as pessoas que vivem aqui, eu creio, ela não estará completa, até porque discutir somente a economia, discutir somente a preservação do meio ambiente, se não for para preservar também o cidadão e a cidadã que mora aqui, eu creio que essa COP não estará atendendo à expectativa de nós que vivemos aqui. Propostas como incentivos à bioeconomia, uma fiscalização ambiental mais rigorosa e investimentos em energia limpa ganharam destaque. Um dos pontos mais debatidos foi a importância de incluir a voz dos moradores da Amazônia nas decisões globais. Ceará.
Foi nessa casa que Patativa do Assaré chegou no final da década de 70, da zona rural, e morou até seus últimos anos de vida. Ele atendeu o pedido de sua esposa para estar mais perto da igreja. O local ainda preserva objetos da época, desde imagens de Santa Luzia ao tradicional rádio. No quarto onde o poeta viveu seus últimos momentos de vida após o falecimento de sua esposa, é possível constatar a simplicidade, mesmo após todo o reconhecimento mundial. Em abril, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto de lei que reconhece o poeta como patrono da cultura cearense. Mão de Patativa escrevendo. Patativa é uma voz, não é um Deputado canto. estadual Patativa de Assis Diniz, é estudo, PT. É elaboração. Em Sorbonne você tem Patativa do Assaré sendo estudado, o que representa a dimensão desse patrimônio cultural que expressa toda uma visão de um homem que lá do seu torrão natal cantou em versos e prosa e trouxe conhecimento e disse da vida dura do que é o sertanejo. No Dia do Sertanejo, o governador Eumano de Freitas sancionou a lei e homenageou o poeta, destacando que Patativa traduziu em versos a alma, a força e a beleza do povo cearense. Ele sabia da sua capacidade de poeta, sabia que era grande poeta, só não ficava... Daniel Gonçalves, neto de Patativa do Assaré. Mas esse reconhecimento só veio na sua velhice. Então hoje, quando a gente pega o Patativa, a história do Patativa nos dias atuais, e ver um título de patrono, é de grande importância e é como se fosse aquele reconhecimento que ele merecia em vida aquele reconhecimento. Sou poeta agricultor do interior do Ceará, abdito pranteador, canto aqui, canto acolá. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Banco online, imposto de renda online. Compras pela internet. Nossa vida cada vez mais digital, o que traz algumas fragilidades, não é? Pensando nisso, a Câmara dos Deputados está analisando uma proposta que obriga os órgãos de governo a reforçarem a proteção de dados e a segurança digital. Com cada vez mais TV serviços Câmara públicos funcionando pela internet, proteger os dados da população virou uma prioridade. Qualquer falha ou ataque cibernético Narração, pode deixar Isabela milhares Guimarães. de pessoas sem atendimento, expor dados pessoais e até paralisar sistemas inteiros. Na Câmara, um projeto aprovado pela Comissão de Administração e Serviço Público muda a Lei de Acesso à Informação para obrigar os órgãos públicos a reforçar medidas de segurança digital. O relator da proposta, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, explica a importância da proposta. Cada vez mais Deputado o nosso mundo, federal Luiz Gastão, PSD Ceará, relator. E por troca de informações pela internet. A lei de informação, ela precisa ser sempre atualizada e buscando mecanismos que através dessa atualização se dê mais segurança para que não só o governo, mas todos nós possamos ter tranquilidade com relação aos dados que estão armazenados e a forma que eles estão sendo capturados e dando segurança cibernética. Esse tipo de ameaça já é realidade no Brasil. Ao longo dos últimos 5 anos, mais de 5.000 incidentes atingiram o setor público. Houve vazamento de dados, interrupção de serviços e até desvio de recursos. E o problema não é só no Brasil. Apagões digitais também têm afetado países europeus. O deputado Luiz Gastão lembra que proteger as redes virou questão de segurança pública. Nós tivemos agora há pouco um apagão em Portugal e na Espanha. E o que isso significa na vida das pessoas? Nós vivemos uma pandemia, que nós tivemos que ficar fechado. Imagina hoje que toda a comunicação e todo acesso tem sido pelas linhas de informação e pelas redes de internet. Se você tiver um blackout, você vai fazer com que as pessoas fiquem ilhadas e também sem comunicação. Então, ter a segurança de dados, ter a segurança cibernética é fundamental para o desenvolvimento do país e para a segurança da população. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Depois de aprovada na Câmara, a proposta ainda precisa passar pelo Senado para virar lei. Para tentar escapar da violência doméstica nos países onde moram, algumas mães brasileiras fogem com seus filhos de volta ao Brasil.
mas acabam sendo acusadas de sequestro internacional. Os filhos são devolvidos aos abusadores. Essa é uma situação bem difícil que questiona a legislação internacional. Para estudar a fundo esse assunto e buscar uma solução, o Senado instalou uma subcomissão ligada à Comissão de Direitos Humanos. A subcomissão vai ser presidida pela senadora Mara Gabrilli, que recebe pedidos de ajuda de mães brasileiras que são julgadas como sequestradoras internacionais Sabrina por Mancio. tirarem os filhos de situações de violência doméstica no exterior. Em agosto de 2015, quando eu ainda era deputada federal, realizamos a primeira audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o tema. Infelizmente, ao longo desses 10 anos, os casos destas mulheres brasileiras que fogem com seus filhos da violência cometida por seus Senadora Mara Gabrilli, PSD São Paulo, presidente da subcomissão. E essas mães, elas só desejam ter paz. Em muitos casos, a própria justiça brasileira determina que as crianças sejam retiradas de seus lares por policiais armados para serem entregues para os genitores que cometeram abusos e violência doméstica. A criação da subcomissão foi inspirada em casos como o de Raquel Cantarelli, que não vê as filhas há mais de 2 anos, desde que foram obrigadas a voltar para a Irlanda para ficar com o pai acusado de abuso sexual. Eu estive aqui nessa casa... Raquel Cantarelli, mãe acusada de sequestro internacional. Quando as minhas filhas tinham acabado de ser levadas embora. E hoje fazem 2 anos que eu não vejo o rostinho delas, que eu não escuto a voz dela, que eu não tenho qualquer notícia das minhas filhas. E há 2 anos eu venho lutando. Há 2 anos atrás era tudo vazio. Eu não sabia nem para onde correr. Eu vim aqui para essa casa com um bolo de papel, com o rostinho delas, ao lado do Esdras, que me ajudou, de gabinete em gabinete, falando com todos os senadores, deputados, pedindo apoio. E hoje ver a instalação dessa comissão é uma grande vitória, não somente para mim, para as minhas filhas, mas para todas as mulheres brasileiras que sofreram violência, que sofrem violência e que hoje gritam em silêncio. Eu estou muito feliz porque, depois de 2 anos, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os 5 ministros determinaram o retorno das minhas filhas ao Brasil, reconhecendo a violência. Vamos bater palma. Foi muita luta. Foi muita luta e... foi uma vitória gigante. É aqui no Parlamento. Senadora Damares Alves, Republicanos, Distrito Federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, a entrega dessa subcomissão hoje, a instalação da subcomissão, é uma resposta do Parlamento ao choro, ao clamor, ao desespero das mães e das crianças. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Sabia que a cidade gaúcha de Caxias do Sul é a que tem o maior número de terreiros de religiões de matriz africana em todo o Brasil? Mais ainda do que Salvador? Olha, isso é em relação à população, viu, gente? Veja na reportagem especial da TV Câmara Caxias. Imagem do Orixá Ogum, TV Câmara Caxias. O monumento do Orixá Guerreiro Ogum, instalado há 19 anos em uma das vias mais importantes de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mostra que a força e a coragem guiam a maior cidade da Serra Gaúcha. O deus do ferro, orixá da metalurgia, como também é reconhecida a divindade das religiões de matrizes afro-brasileiras, é o patrono do 2º maior polo metal mecânico do país desde 2001, eleito pela comunidade umbandista. Também é patrono espiritual das religiões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul, por meio de lei estadual de 2023. A mesma cidade que Carol carrega a tradição da imigração repórter. italiana e que tem como patrono um orixá,
também tem como padroeira uma santa católica. O sincretismo, reconhecido em Salvador, capital baiana, também é muito presente em Caxias do Sul, mas com uma curiosidade a mais. Caxias do Sul é a cidade com o maior número de terreiros de religiões de matrizes afro-brasileiras do país. O número varia entre 800 a 1.200. A câmera se afasta e exibe imagem aérea da cidade de Caxias do Sul. Esse título é proporcional ao número de habitantes e faz com que a cidade serrana saia na frente da capital baiana, que possui o registro de 1.165 terreiros cadastrados em um universo de 2 milhões de habitantes. E da capital gaúcha, Porto Alegre, com 1.300.000 moradores e 1.290 terreiros. Um fenômeno, realmente, mas é um fenômeno que não é uma prerrogativa de Caxias. Pai Saúl de Medeiros de Ogum, presidente da Associação de Umbanda Caxias. Terreiros, tanto de Umbanda como do nosso tradicional Batuque e também Quimbanda. A explicação que se dá em relação ao estado do Rio Grande do Sul e também Caxias é a militância. É um número de adeptos e, sobretudo, dirigentes de casa que tem esse vigor, esse desejo de se assumirem. Essa influência europeia também serviu para tornar mais pujante ainda essa cosmovisão, nos dando militância, nos dando o vigor necessário para tornar Caxias do Sul com essa pujança na representatividade das religiões afro-umbandistas. A própria aproximação do sincretismo dos santos católicos aos orixás, como no caso de Ogum e São Jorge, explicam o número de terreiros e fiéis. Uma resistência que também enfrenta intolerância religiosa. Tudo aquilo que está relacionado à etnia ou à cultura afro, ela tem uma resistência muito grande. A própria palavra negro, que vem do necros, né, no grego, que significa aquilo que não é bom, aquilo que está em decomposição, necromancia, necrofilia, também se associa ao negro. Quer dizer, não é uma coisa boa, porque, na verdade, o negro não existia, existiu o africano. Quem colocou essa digina foram os europeus, colocando ele como uma coisa ruim, uma coisa escura. Então, qualquer coisa que é associado ao afro já parte do princípio de que parece que não é bom. Se é religião, é macumba. E aí vem aquele velho adágio, o Deus da religião do outro é o demônio na minha. A relação do município serrano com as religiões afro-brasileiras fez a cidade também entrar na história, sendo a única do país a ter uma praça que é batizada com o nome de um babalorixá, um pai de santo, Lauro de Oxum, fundador de uma associação de Umbanda com mais de 50 anos. Uma lei que teve reconhecimento do parlamento em 2006. O Legislativo tem como papel, seguindo o que a Constituição Lucas preconiza, Carenhato, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Em vários momentos em que intolerância e discriminação às religiões de matriz africana se apresentaram, vereadores e o Legislativo têm como função resguardar a liberdade que as pessoas têm de expressar e de professar a sua fé. Uma mulher faz reverência para a estátua de Oxum. Ao redor da estátua, há balões nas cores verde e vermelho. Eu sou filha de Oxum, é que comanda a minha cabeça, né? Então eu sou a Nilza de Oxum. É um dia de festa, de orgulho, e para nós todos da religião, né? E festa, né? Hoje, nosso grande Pai Ogum. Todos os anos, a Associação de Umbanda realiza uma homenagem no dia 23 de abril, data que é comemorado o Dia de Ogum. A cerimônia se dá nos pés do orixá. Ele é o meu protetor, né? Mari Godinho, técnica em segurança do trabalho. Tem uma guia dele que eu carrego na minha carteira todos os dias. A visão que meu pai tinha, né? De que o Ogum era o protetor dele. E ele sempre dizia isso para nós. Então, acho que eu vim trazendo, né? Trazendo ele comigo também. É para louvar aquilo que a gente acredita. É para trazer. Pai Alex de Bará, presidente do Conselho Superior de Umbanda da Serra. Da colonização italiana, que é a Serra Gaúcha, né? Onde a fé católica se sobressai. Serafina Correia enfrentou Pai Kleber de Ogum. Para colocar um São Jorge. Aí imagina há 20 anos atrás o que foi que eles enfrentaram para colocar esse vulto africano nessa praça. Para conseguir esse espaço. Então foi uma luta muito árdua, e vir aqui é reconhecer aqueles que lutaram e alcançaram esse objetivo, né?
essa praça é um local ao ar livre que ninguém vai tirar, porque é um projeto, né, como patrimônio material de Caxias do Sul, como quiserem em outro momento. Vereador Rafael Bueno, que PDT. Simboliza todo mundo que passa pela nossa cidade, né, passa pela perimetral e muitas vezes se pergunta o que é essa imagem. É o patrono da nossa cidade. São formas de manifestação que a gente Vereador Eloy Friso, PSB. Contra o preconceito. Uma forma de mostrar a luta de um povo da resistência e celebrar os ancestrais dos primeiros povos que habitaram o mundo. Diversas imagens da estátua de Ogum em praça, mãos tocando cabaças e mulher fazendo reverência à estátua. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. É muito legal. Eduarda Gaviraghi, estudante de Direito, Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul. Como funciona na prática, ver como tudo que a gente vê na TV, tudo que a gente lê nos livros, como funciona assim na realidade mesmo, né? Tá aqui é realmente uma experiência muito legal, muito cheio de conhecimento, né? Ela agrega muito no nosso conhecimento, na nossa prática, né? A visita foi... Jorge Farias, aposentado, Rio de Janeiro. Coisa assim que nós vimos é muito grande, então é tão grande que o tempo é curto. Um dia só não dá para visitar esse prédio. Eu morava aqui, mas nunca tinha vindo fazer uma Raimunda Rodrigues visita. Cardoso, cabeleireira, Palmas, Tocantins. E para mim foi um aprendizado. Gostei muito de conhecer cada ala aqui. Só tenho a agradecer, foi muito bom e muito obrigada. Eu acho importante. Hilda porque Pereira do Nascimento, aposentada, Palmas, Tocantins. Faz parte da nossa vida pública. Então, eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Acompanhar os senadores, os deputados, né? E o presidente também, né? Nós estamos aqui com um grupo de 10 Ângela acadêmicos Rebes, advogada, Osório, Rio Grande do Sul. E é de extrema importância que a gente possa proporcionar para os acadêmicos conhecer os poderes da nossa República. É uma parte da nossa história, né? Então, Camila Rosária, Aeroviária, Jupi, Pernambuco. É muito interessante saber como funcionam as casas e tudo o que acontece aqui. De qual parte da visitação que você mais vê? Com certeza conhecer os plenários, que a gente só vê pela televisão geralmente, né? Então é muito interessante ver presencialmente. É parte da nossa história, aqui tá Raiane Muniz, veterinária, Caruaru, Pernambuco. É interessante também a gente conhecer um pouco sobre a importância da gente ter o contato da população com quem a gente elege e coloca aqui. Eu amei conhecer o Senado. É muito interessante ver como funciona para a votação de tudo, de todas as leis. E fora que a arquitetura de lá é bem bonita. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2025.